Vamos dar início aqui à mesa. Eu vou aguardar, assim, vou começar, porque a doutora Raquel ainda está subindo, né? E aí, quando ela chegar, eu cedo o lugar a ela. A mesa, agora, o painel, é a integração da rede de proteção no atendimento às crianças e adolescentes vítimas ou testemunha. A fala agora é da doutora Juliana Emerick, delegada de polícia da Delegacia da Criança e do Adolescente, coordenadora do CAAC, Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente, aqui do estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. O funcionamento do CAAC, Centro de Acolhimento à Criança e ao Adolescente. Bom, boa tarde a todos e todas. Inicialmente, eu queria cumprimentar essa mesa aqui tão seleta, a doutora Marcela, doutor Rodrigo, poxa, a doutora Eufrase, a doutora Raquel, que está aqui muito bem representada por nossa amiga Sandra. E é sempre um prazer estar no Tribunal de Justiça, que é justamente um local onde o trabalho investigativo acaba chegando. Então, pelo o que eu pude observar, eu tenho 20 minutos, certo, Sandra? Então, eu vou obedecer aqui, senão vocês sabem que eu sou a rainha de perder o tempo. Ó, vou colocar aqui. Iniciar. Ela já está com 3 segundos. Isso é muito... Mas, para aqueles que não me conhecem, eu sou a delegada Juliana Emerick, de Amorim Coutinho. Há 16 anos estou na Polícia Civil. Já passei por todos os departamentos da Polícia Civil, ou seja, capital, baixada. Eu só tenho uma coisa para falar. Fui estagiária de Márcia Noeli na DEAN. Há quem diga que eu não fui de DEAN, então fui sim, porque em 2002 eu fazia os atendimentos também na DEAN de Nova Iguaçu. Então, estamos nessa caminhada de aperfeiçoamento dentro da investigação. Por que eu vou falar aqui um pouquinho? Porque eu sei que o viés teve aqui um aspecto já de teoria que eu perdi. Sinto muito essa perda de aquisição de conhecimento, mas agora a gente tem que ver o que está dando certo, o que pode ainda avançar. E aí eu venho aqui falar sobre o trabalho da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, porque muitas pessoas acham que no Rio de Janeiro é só a DPCA. Só que a DPCA ela fica responsável pela parte dos adolescentes infratores, e eu fico responsável, então, com as nossas vítimas, crianças e adolescentes. Então, passado isso, e vamos ter que correr um pouquinho hoje, eu amei essa campanha do Paraná, salvo engano, e eu tenho que, sim, divulgar, porque é isso aí, ó, que a gente encontra no dia a dia. E aí vem a delegada dentro de um sistema constitucional, no artigo 144, que diz o seguinte: cabe à Polícia Judiciária colher indícios de autoria e materialidade de delitos. Ou seja, essa pessoa que está conversando aqui com vocês, ela tem um dever. Descobriu que tem violência física, abuso sexual, violência psicológica, negligência, eu tenho que apurar o crime. Mas eu tenho total certeza que eu não sou a pessoa que vai dar o devido tratamento para essa criança, de acompanhamento para a sua vida. Então, eu fiquei muito feliz, há 2 anos, quando eu sentei a cadeira da DECAV, que é justamente por tentar fazer o último quadro verde. Em 16 anos na Polícia Civil, realmente, o que eu mais ouço é: o policial me atendeu mal, o policial revitimizou, o policial perguntou para a vítima por que ela estava de saia. E aí, quando você vem para a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, você vê que você não tem como trabalhar centralizado ou descentralizado. A nossa vida é aquilo ali, ó, rede. O conceito é de rede. Então, eu não sou nada sem vocês todos, cada um desse auditório, independente da função que desempenhem. E, olha só, se eu vou gerar impunidade ou não, também depende de vocês. Eu, Juliana, não posso assinar aqui como delegada de polícia. Oh, meu Deus, eu estou aqui afirmando, mas eu peço a capacitação aos meus assistentes sociais, aos meus psicólogos, para que isso possa caminhar. Então, aqui eu coloquei isso só para a gente dar o início. O objetivo da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro é o trabalho em rede sempre. É não descartando nenhum tipo de órgão de proteção. Só que com a Lei 13.431, nós vemos o seguinte: não fica só nesse espaço, essa aí é a nossa delegacia, o prédio principal, que fica lá na Rua do Lavradio, 155. E aqui
o CAAC, que é o nosso braço, é a nossa extensão da delegacia que fica dentro do Hospital Souza Aguiar. E isso só pode ser possível por quê? Porque foi uma ação integrada. Ministério Público, está aqui na nossa mesa, o município, através não só da saúde, mas da assistência social, porque aqui nós temos um conjunto de fatores que caminham ali no dia a dia. O CAAC não é da Polícia Civil, ele é da sociedade. Mas nós temos a estrutura física que vocês estão vendo ali. Essa foto aí foi tirada em um caso emblemático e que foi muito importante. Para quem esqueceu, esse centro ele funciona já há 2 anos, já estamos agora já aproximando do 3º ano, tá? Desde 17 de junho de 2015, que ele existe lá no Souza Aguiar, é responsável hoje com a modificação de alteração de fluxos para atendimento não só da capital, que foi a ideia do projeto inicial, mas hoje, graças à doutora Patrícia Pimentel, com o nosso doutor Rodrigo Medina, e vários atores do Judiciário e da Polícia Civil, nós conseguimos dar esse apoio de investigação, vejam bem, investigação a todo o Estado do Rio de Janeiro. Só que com o princípio basilar da não revitimização. Por quê? Não adianta também eu dar um apoio para uma criança que foi agredida, abusada sexualmente lá em Búzios. Desculpem-me, que coisa feia o telefone, não é o momento. Não sou eu. Fui eu, gente. Sempre a culpa é do delegado, da polícia. Mas eu também não posso fazer com que essa criança se desloque lá de Búzios, de Cabo Frio para cá, e causar mais revitimização a essa família, porque nesse processo de revitimização é a criança e toda a família. Então, eu vejo como salutar e fundamental o CAAC, que aqui no Rio de Janeiro, o primeiro, ele tem o apoio do Bola para Frente, tá? Que justamente nos ajudou com o quê? Com o sistema Quenta, que é aquele sistema que justamente grava, e nós temos lá a mídia com a entrevista, e nós vamos mostrar aqui, para vocês terem uma ideia de como é o nosso CAAC, para ser célere hoje. Aqui é a nossa salinha de recepção. E não se esgota nessa palestra, porque todos aqui são convidados a conhecer o espaço. Então, não é, digamos assim, nenhum absurdo quando os senhores me agendam, senhores e senhoras agendam uma ida lá, ou com a minha policial Dani, ou quem esteja lá fazendo a entrevista investigativa, para conhecer o nosso espaço. Porque nós entendemos que não há invasão de espaços. É porque a investigação, infelizmente, naquele momento, vai precisar do oitivo dessa criança. Então, temos aqui a sala de registro de ocorrência, tá? A sala da entrevista investigativa, que é aquela sala específica para a nossa oitiva, que alguns já foram lá para poder conhecer. Então, ali nós temos um microfone que é bem sensível e capta todo o áudio. A nossa metodologia, eu estou aqui me sentindo assim muito feliz de ter a última palestra, porque eu não vou demorar por conta disso, porque nós tivemos essa capacitação com a doutora Lília, que está aqui hoje para poder ministrar para a gente, e nós seguimos os protocolos de entrevista cognitiva dentro desse centro. Para quê? Para que nós tenhamos um inquérito policial que forneça maiores elementos ao promotor de justiça para denunciar, e, se assim entender o nosso judiciário, que comece, sim, a persecução. Se assim comece, então, o processo judicial, para saber se aquele agressor vai ser o quê? Condenado ou absolvido. E aí eu faço esse parêntese porque o meu sonho é isso aqui. Eu sempre falo com o doutor Rodrigo. E falo para qualquer colega, seja do Sul, do Nordeste, porque dentro do Brasil, o Estado do Rio de Janeiro está entre um dos 9 centros referenciados. No Rio de Janeiro, nós temos aqui a Sandra, do BMQ, de Teresópolis, com sua equipe, que também temos que lembrar que esse trabalho é salutar na região serrana. Mas eu queria isso aqui. Com a implementação da nova lei, que o CAAC fosse além, que a gente também pudesse fazer antecipação de prova no local. Porque se eu reúno dentro de um espaço que talvez ainda não seja o adequado, porque há pessoas que ainda têm aquela coisa do hospital não ser o local apropriado, sendo que nos Estados Unidos nós temos a cidade praticamente de proteção à criança e adolescente. Quem conhece o Alabama,
que é onde nós buscamos a nossa referência nos Estados Unidos e o Rio Grande do Sul, que também buscou essa referência no exterior, vai perceber que nós necessitaríamos realmente de uma cidade de proteção para nossas crianças em que eu pudesse ter polícia, Ministério Público, Judiciário, assistência social, psicólogos até na mesma sala, por que não, observando aquela criança para evitar ao máximo a revitimização. Então, o sonho aqui, talvez no ajuste fino, seria que a nossa entrevista pudesse ser acompanhada também com os advogados, por que não, da parte autora, para que também a gente tivesse essa preservação futura dessa cadeia de custódia da prova. Então, hoje, nós não temos só a figura ali do juiz e do promotor, né? Mas o promotor, de vez em quando, aparece, sim, porque tem a fiscalização, que é feita pelo Ministério Público. Os números nos mostram que, em junho e maio, já ultrapassamos a 50 pedidos de apoio externo. Dani, tem trabalho para vocês lá. Eu olho para a minha policial. Levanta, por favor, Dani. Ela é uma das nossas entrevistadoras. E hoje eu tive que liberá-la por um compromisso com o Tribunal de Justiça, porque eu tenho que capacitá-la. E nada melhor do que esse público e essa mesa me tira aqui, que eu também vim para aprender. Porque, se não tiver essa capacitação, que diz a Lei 13.431, é muito complicado da gente avançar. E, continuando, eu quero mostrar para vocês, dentro da polícia, como é que a gente desenha isso. Olha nós aí na reunião, doutor. É por isso que a gente já está aqui, ó. Nós fizemos um termo. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro tem um compromisso com a sociedade de atualização de sistemas com a lei e capacitação também dos nossos policiais. E aí, quando a gente fala disso, quem é que comunica esses crimes à DECAV? Vamos lá, fato envolvendo criança ou adolescente vítima. Vocês acham que essas enumerações aqui são só essas? Claro que não. Eu ainda não coloquei ali, ainda está faltando porque cortou, o NACA, que está ali atrás, representado pelo André, que faz a demanda dos pequenininhos, do acompanhamento. A Polícia Civil tem essa sensibilidade de que a revitimização ela tem que ser zero. A nossa busca, hoje em dia, a gente até criou um lema, que é em defesa do nosso futuro, dentro da Polícia Civil, que é em defesa de quem precisar. É de tentar, ao máximo, gerar o mínimo de violência institucional. E só se faz esse tipo de controle com capacitação. E aí foram exemplos de quem chega lá com essas demandas. Aí eu só coloquei ali um retrato daquele quadro de quem vai lá na delegacia para levar as notícias crimes e todos os dias. Acabei agora de receber pela Defensoria. A doutora Eufrase me passou um caso agora. Desculpe até a falta de educação. Mas eu estava ao telefone enquanto Sandra falava aqui para já pedir o apoio da DECAV para atendimento de uma demanda urgente de um abuso sexual dentro de uma escola. Por um agente da educação ainda por cima, né? Então, vamos com calma para poder ver o que aconteceu e, principalmente, não revitimizar. E aí, quando nós vemos ali, o que acontece? Nós temos a nossa delegacia, nós temos essa resolução que é de 2004, que já estamos em vias de atualização, e, infelizmente, a minha atuação ela era micro, mas com a Lei 13.431, o depoimento especial fez com que ela aumentasse a sua extensão. Não tenho hoje como deixar de falar não para as delegacias da Baixada Fluminense que não tem um suporte, não tem um CAAC próprio. E aí vai aqui a defesa, nesse fluxo aqui, de expansão desse serviço, porque, infelizmente, nas situações flagranciais, na madrugada e até na investigação, saber ouvir a criança faz toda a diferença. E é isso que a gente quer conclamar os senhores, para que os senhores atuem conosco em rede. Lembra lá no início? Aí, quando a gente fala CAAC, tá vendo? Eu fiz um círculo pontilhado maior, que, na verdade, é todo mundo. É todo mundo em conjunto. Se eu esqueci de colocar o Ministério Público ali, é porque era 1h da manhã, mas eu quero dizer, tem ali. E quem não estiver ali, sinta-se, assim como o Tribunal de Justiça também. Mas o que eu acho é o seguinte: lembra aquele primeiro quadro, verdinho? Todos têm que estar numa rede de informação
e coração aberto, sim, de dividir informação. O que eu percebo na polícia, a gente tem esse fluxo aqui. O Hospital Souza Aguiar, com o doutor Antônio lá, ele me dá todo o suporte para que as demandas que cheguem de via externa, e a gente ali tem muita família que já viu na televisão e acaba chegando no hospital. Mas nós temos essa comunicação, que é o seguinte, nosso horário de funcionamento, se você me perguntar, eu vou falar para vocês assim, a qualquer instante, quando eu for acionada. Eu não gosto de fechar conceitos. A DECAV ela é aberta de 9 às 19 por conta da nossa situação agora de falta de recursos humanos. Mas todos têm escala de sobreaviso. Então, não tem essa de deixar para amanhã. Madrugada, nós temos as escalas que possam atender essas demandas com respeito, obviamente, ao descanso da Dani. Coitada da Daniela, ela também tem que dormir. Fora isso, ajudando com a pediatria, a questão da profilaxia médica, comunicações, referenciamento, o registro de ocorrência. O que a gente produz nesse CAAC, nesse Centro de Atendimento Adolescente e Criança? Nós produzimos uma ata de entrevista com mídia e uma ata, justamente a conclusão de que foi tirada daquela entrevista. E aí, faço um parêntese, porque muito se discute escuta única, dupla, tripla. Eu defendo a mínima possível, desde que a gente possa também esclarecer esse crime e não gerar impunidade. E o que nós observamos, que quando você nasce esse procedimento no CAAC, ou mesmo na DECAV, que também tem um profissional capacitado lá para fazer as entrevistas, é que o êxito ele acaba sendo assim bem maior do que naquelas em que nós não temos essa entrevista, porque a criança, nós temos justamente saber ouvir a criança através do relato livre. Então, gerou ali perícia, juntada de documentos, vai para minhas mãos. E aí decidimos se é necessário ou não a representação por medidas protetivas, comunicações. Isso sim é trabalho em rede. E eu zelo muito pela capilaridade através de capacitações para que esse serviço também continue nas outras delegacias de forma, digamos assim, própria e não de apoio. Esse é o meu fluxo de apoio para as delegacias da Baixada Fluminense Interior e outras, porque o projeto inicialmente abarcava algumas delegacias da capital. E agora já avançamos para a Zona Oeste. Então, é isso aí. Hoje em dia, por fluxo de comunicação, eu ainda nem quero papel. Eu prescindo do papel e prefiro até mesmo que seja ligação para agendamento ou então por e-mail, que é mais célere. E isso aqui é o resultado do que a gente conversou. É a ata da entrevista. Essa aí é a documentação que sai lá do CAAC, junto, obviamente, de um DVD que contém isso daí. Facilita o judiciário, com certeza, porque é só o juiz ir ali e detectar as partes em que se faz a citação da violência. Só que, como eu já falei, para terminar minha fala nesses 5 minutos finais, eu só vou conseguir um bom trabalho, não adianta aquela ata de entrevista, não adianta o CD lindo, maravilhoso, se eu não tiver capacitação dos policiais civis, que é a monta desse ano. Então, nós dividimos em capacitações externas e internas. Ou seja, não adianta eu também só capacitar o policial civil e esquecer da Guarda Municipal, da Polícia Militar. Então, aqui são os exemplos para vocês verem. Ano passado, nós fizemos essa parceria com a Polícia Royal Montada, a Sandra participou e vários amigos aqui também participaram. Foi muito produtivo, foram 2 edições. Feira literária, onde eu puder falar aos policiais civis, guardas municipais, com relação à nossa metodologia, e tudo isso é sempre em prol das nossas crianças e adolescentes. O que a gente quer? É isso aqui, dar segurança para os nossos juízes, para os nossos promotores. Nós não queremos induzir ninguém a erro. E quando você vê uma mãe que a doutora Roberta foi fundamental aqui nessa atuação, promotora de justiça, nesse caso da Baixada, e nesse caso aqui, a mãe, não é mãe, né? Já vamos começar assim, não é mãe. Mas essa abusadora, ela simplesmente levou quase 60 anos de prisão.
E tudo desse trabalho vindo do CAAC, que foi o saber ouvir essa criança e coadunar com todos os indícios do inquérito e do processo judicial. 2 minutinhos batendo do da Sandra, prefiro o da Sandra. E aqui, para quem não viu da última vez, é a Operação Luz na Infância 1 e 2, que é de combate à pedofilia na internet. E aí eu vou falar pedofilia no termo genérico. Por favor, profissionais da psicologia, não briguem comigo. Sabe por que isso aqui foi importante? Eu gostei muito desse trabalho, porque é isso aí, ó, nossos adolescentes e crianças estão sendo submetidos a um mau uso de internet, e aquilo que era virtual pode ser real. Então, conclamo aqui, essa operação nós deflagramos agora dia 15 de maio, só para finalizar minha fala aqui. E foi muito importante porque, em um dos casos, a criança não era só vítima virtual, ela era vítima do próprio tio. Então, é isso que eu estou falando. A gente tem que ter um olhar diferenciado para nossas crianças e adolescentes. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade do Tribunal de Justiça, Ministério Público, de todos, Glícia. Seria muito injusto eu falar de todos os nomes, mas, Sandra, esse evento é um sucesso. Espero que eu possa ter ajudado vocês. E o CAAC vai continuar. Segundo, vamos agora ver o que o doutor Rodrigo tem a dizer sobre a continuidade dessa, que não é mais projeto, é um programa. E eu conto com a participação de todos vocês nessa rede integrada. Então, Polícia Civil em defesa de quem precisar e DECAV em defesa do nosso futuro. Obrigada. Bom, doutora Juliana Emerick, a gente agradece a sua fala inicial. Ficou no tempo e sobrou alguns minutos aqui pela minha conta. Não, quero escutar. Sei. Bom, a gente agora vai passar a palavra para o companheiro de trabalho de mais de uma demanda. Nós temos trabalhado na CEVIG, na Coordenação da Infância do Tribunal, junto com o CAU, o Centro de Apoio Operacional das Varas da Infância do MP, diuturnamente, principalmente em 2 pautas, que é essa, né, Rodrigo? E a pauta da primeira infância, que foi muito referida aqui na fala da Maria do Carmo, porque primeira infância e abuso é tudo misturado. No fundo, essas divisões que a gente faz são divisões meio que pedagógicas. Eu vou só fazer a qualificação do Rodrigo, não sei se todos conhecem, ele é promotor de Justiça do Ministério Público do Rio, titular da 6ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da capital, trabalha junto à 4ª Vara, com o doutor Sérgio, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância e Juventude do Ministério Público, pós-graduado em Direito da Infância e Juventude pelo Instituto de Educação e Pesquisa do Ministério Público e membro da Comissão Permanente da Infância e Juventude. E o tema dele é a atuação do MP do Estado do Rio de Janeiro no contexto da implementação da Lei 13.431 de 2017. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer ao Tribunal de Justiça, na pessoa da doutora Raquel, Sandra Levi, pelo convite. Eu vou falar um pouquinho sobre a atuação do Ministério Público do Rio na implementação da Lei 3.431 e também algumas discussões que a gente tem tido no Fórum dos Promotores da Infância. Eu sou promotor da infância, estou há 17 anos no MP. Há 15 eu trabalho em promotoria especializada da infância, sempre trabalhei com o tema. Eu vou trazer algumas reflexões sobre a nova lei, compartilhar com todos vocês. Bom, inicialmente eu vou trazer dados da violência, né? Todos aqui os palestrantes apresentaram atas da violência de 2018, que é do IPE recentíssimo, trazendo dados sobre homicídio nos estados, os principais índices de homicídio. Traz um tema que nos interessa na infância, que é a questão do homicídio de jovens. Os índices do homicídio de jovens negros, né? A proporção ali aparece como 40,2, em proporção aos jovens não negros, 16. Então, a gente tem um problema concreto, né? Os jovens negros estão sendo vítimas de crime de homicídio. E aqui embaixo, nesse levantamento, tem dados referentes ao estupro. Está um pouquinho pequeno, mas, basicamente, ali traz um dado nacional do ano de 2006, que 50% dos estupros foram praticados contra criança, 17% contra adolescente e 32% contra adultos. Em relação ao agressor, cerca de 30% é relacionado a abuso intrafamiliar, são pessoas próximas à criança, com algum vínculo de parentesco. E o outro percentual, não consigo enxergar aqui, mas eu acho que é 46% de pessoas fora da família. Ali mostra uma desproporção muito grande entre os registros de saúde e os registros policiais, praticamente o dobro, cerca de 20 mil registros na saúde para cerca de 40 e poucos mil de registros policiais. Ou seja, a notícia chega muitas vezes à delegacia, mas não chega ao sistema de saúde.
Bom, trazendo o levantamento do Ministério Público do Rio, né, só para ilustrar que eu fui lá buscar no criminal, a gente tem, no ano de 2016 e 2017, cerca de 1.650 denúncias oferecidas, em que figuram como vítimas crianças, adolescentes, mas desse total, 22% são relativos a crimes contra a dignidade sexual. Nós sabemos que os crimes sexuais são de difícil prova, né, não é simples para quem trabalha com a investigação penal, muitas vezes a gente só tem a palavra da vítima, que tem que ser contextualizada com o restante do conjunto probatório para levar uma condenação, a uma responsabilização do agressor. E, nesse sentido, é que a gente vem pleiteando já há alguns anos aqui junto ao tribunal a criação de uma vara especializada de crimes contra criança e adolescente. Eu fiz um levantamento, se não é um levantamento formal, pode estar até errado, eu fui buscar com promotores dos estados informações sobre as varas para trazer um painel nacional. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem uma vara na capital de crimes contra criança e adolescente, em Minas tem uma na capital, em São Paulo tem uma exclusiva com competência para crimes sexuais, no Maranhão tem uma vara na capital, em Rondônia uma vara na capital com competência cumulativa para não infracional na infância. No Pará tem 2 varas, estão uma em funcionamento, uma criada por lei, que tem que ser instalada. Em Pernambuco tem 2 varas na capital. Em Ceará tem uma vara na capital para crimes sexuais. Na Bahia, 2 varas na capital. No Paraná, 2 varas na capital. Piauí, uma vara na capital com competência cumulativa para crimes de trânsito. E no Rio Grande do Norte, uma vara na capital com competência cumulativa. Então, a gente já vem há alguns anos fazendo esse pleito e acreditamos que o tribunal, que está muito sensibilizado para o tema da violência sexual, depoimento especial, está em fase de estudos a questão da competência. Eu estou assim, bastante entusiasmado que a gente futuramente possa ter uma vara aqui no Rio, que eu acho que é uma demanda muito necessária. Bom, falando um pouquinho sobre os crimes, né, a gente tem uma preocupação, eu tenho especificamente com a violência doméstica, a doutora Adriana colocou muito bem questões da violência contra a mulher, o recorte de gênero. A lei nova, 13.401, fala que, enquanto não forem criadas as varas, os juizados especializados em crimes contra a criança, preferencialmente, esses processos vão ser julgados pela violência doméstica. Imagine as consequências que podem advir se esse dispositivo for efetivamente cumprido, né? Quantos declínios de competência podem advir da interpretação do 23, parágrafo único. Por isso, que se torna mais importante a criação de uma vara especializada aqui no Rio. Fazendo uma passagem rápida na Lei 13.431, por causa do tempo, ela tipifica as formas de violência. Eu gosto muito da violência institucional. Acho que é uma inovação, é um diferencial que não tinha na lei, que é entendida como a praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização. A escuta especializada é aquela praticada por qualquer órgão da rede de proteção, limitado o relato ao necessário cumprimento de sua finalidade. Então, a ideia da escuta especializada é ouvir a criança, entender a dinâmica, mas não se aprofundar no que aconteceu, pelo menos é o que está na lei. O depoimento especial realizado pela autoridade policial ou judiciária, está no artigo 8º. A lógica que nos une, né, é que todos os operadores têm que ter consciência, dentro de suas atribuições, a não revitimização. Evitar escutas da criança, e pelo menos a lei tem um benefício que é reduzir o tempo entre essas escutas. Quando ela traz a lógica da cautelar de produção antecipada de provas no processo penal, ela traz uma lógica de celeridade e urgência para ouvir essa criança e não penalizá-la com o tempo do processo. Exato. E com o tempo também em que ela vai ser chamada novamente à justiça, como foi falado aqui, 4, 5 anos para ela voltar a repetir aquele fato traumático em sua vida. A lei é toda baseada na integração entre políticas de saúde, assistência social, segurança pública e justiça. O trabalho é esse, é um trabalho intersetorial, em rede, que é algo que é muito peculiar e tranquilo para a infância, mas não é para todos os operadores do direito. A gente está construindo essas leis no Brasil inteiro. E no artigo 11, fala da lógica do depoimento especial realizado sempre que possível, uma única vez. E traz ali no parágrafo 1º em que hipótese que vai se dar o depoimento especial por produção antecipada de prova. Quando a criança ou adolescente tem menos de 7 anos em qualquer crime, e em caso de violência sexual com qualquer idade. O artigo 12, eu não vou ter tempo de falar, mas ele trata tudo que já foi falado aqui no dia de ontem pelas colegas lá dos tribunais de justiça, que trouxeram da equipe técnica lógica dos protocolos que existem no Brasil, da livre narrativa, só intervir em relação à entrevista da criança quando necessário, o depoimento especial ser transmitido em tempo real para a sala de audiência, as perguntas serem formuladas em bloco, depois que a criança faz o livre relato, profissional especializado fazendo pergunta e a gravação em áudio e vídeo. Então, uma reflexão que eu faço é que tem sido um tema de debate aqui no Rio muito importante no nosso GT, que eu vou falar mais à frente.
Enquanto a gente tem o depoimento especial em juízo detalhado na lei, inclusive em relação à metodologia, como que o juiz vai fazer, o que vai ser utilizado, qual a qualificação do profissional, a escuta especializada está tratada em apenas um artigo de forma genérica. Fala lá, escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre a situação de violência com a criança ou adolescente perante órgão de proteção limitado, relato ou estrito necessário. E aí a gente começa a se questionar. Mas onde que entram assistência e saúde? Que são redes históricas, são redes que funcionam com lógica própria e que, pela sistemática da lei, estariam nessa categoria da escuta especializada, porque tudo que não é realizado na delegacia em juízo, eu entendo que está na categoria da escuta especializada. Então, não tem nenhum detalhamento, nenhum aprofundamento. Isso é muito complexo, né? Porque são redes que existem e funcionam muito bem, com metodologias próprias. Quanto ao número de escutas, né? Grande controvérsia, a doutora Juliana já apresentou um pouquinho, debate no Brasil inteiro. Qual o número ideal de escutas? Primeiro, eu já acho um lucro, uma grande vantagem da lei é a gente ter a redução do tempo entre as escutas. Então, não me preocupa tanto o número de escutas, e sim a celeridade das escutas. Que a criança seja chamada a falar em espaços o mais rapidamente possível, sem um intervalo de tempo. Então, em tese, eu não estou dizendo que eu defendo 3 escutas, mas em tese a lei propicia a possibilidade de 3 escutas. A primeira é a escuta especializada, é o momento que a criança vai informar para o conselho tutelar, para o órgão da assistência da saúde, para algum interlocutor, para algum órgão, que aconteceu uma situação de abuso. Então, seria escuta especializada. Num segundo momento, a gente tem a questão do depoimento especial. Aí eu coloco entre aspas, porque eu acho que o termo, tecnicamente, não é muito adequado. Ele é realizado na delegacia, mas eu acho que o termo técnico, depoimento especial, deveria estar reservado à oitiva em juízo. Mas na lei está previsto depoimento especial perante a autoridade policial. Então, a lógica é que seja numa delegacia especializada, de preferência. Se não houver delegacia especializada, numa delegacia qualquer. E se houver um centro integrado, seja qual for o tipo de experiência, um CAAC numa grande cidade, ou o CRAI de Porto Alegre, ou até o BMQR em Teresópolis, que é escuta especializada, mas já é um diferencial, que seja realizada nesse centro. E a terceira escuta, que é da área criminal, foi falado bastante hoje de manhã, o depoimento especial prestado perante o juízo. Eu acho que o que tem que ficar claro na interpretação dessa lei, uma reflexão de todos aqui, principalmente do judiciário, é que não é possível que todos os juízes escutem aquela criança utilizando a sala de depoimento especial. Eu acho que essa lei ela traz claramente um direcionamento que a escuta vai ser feita pelo juiz criminal, como a doutora Raquel pontuou bem de manhã, e essa prova servirá de prova emprestada para as demais áreas, né? Para a competência da infância, para a competência da família. Por quê? Porque, na verdade, também foi destacado de manhã a questão do direito do réu de participar da produção da prova. Isso é muito importante para o processo penal. E parece que não é tão relevante, assim, talvez para a área da psicologia, para a área técnica, mas isso faz toda a diferença e pode gerar nulidade de um processo, que é algo ainda mais traumático. E a criança não haver uma responsabilização do agressor e a criança ter que ser chamada num outro momento da sua vida para falar sobre aquele crime. Então, o depoimento especial, acho que eu, particularmente, eu sei que está na lei, que ele vai ser realizado uma única vez, preferencialmente, se possível, mas eu sou um defensor, como a doutora Juliana, do CAAC. Eu acredito muito no CAAC. Eu acho que o CAAC tem melhorias a serem feitas, ele pode ser melhorado nos fluxos, mas ele é um equipamento muito importante de acolhimento, de proteção, de escuta dessa criança na rede. Então, a experiência do Rio Grande do Sul, que traz um espelhamento para tudo que a gente está fazendo hoje, mostra que esse espaço do CAAC é muito importante. Esse espaço integrado, como a doutora Juliana mostrou, que tem um posto da DECAV avançado ali dentro, tem a sala do ML, tem profissionais habilitados e sensibilizados para ouvir essa criança, isso é muito importante. Isso é muito importante também para o promotor criminal. Porque pensem só, o promotor criminal ele precisa de elementos mínimos para entrar com a ação cautelar de produção antecipada de prova. Porque nessa ação, a gente não pode banalizar. Ela é uma ação que está imputando um fato gravíssimo a alguém. Ainda está meio nebuloso, ainda não está claro como é essa tipificação, exatamente o que aconteceu, mas está se dizendo, por exemplo, que o acusado praticou estupro. Ele está indicado ali na peça. Então, acho que a gente não pode banalizar e tem que valorizar a investigação policial. Para o promotor criminal, isso é importante, esse elemento de convicção. Por isso que eu entendo que esse trabalho da delegacia especializada, até no contexto do CAAC, é muito importante para a produção antecipada de prova também. Em Teresópolis, nós tivemos um precedente que foi o seguinte, lá no BMQE, foi realizada uma escuta especializada, como foi mostrado aqui ontem pela Valéria,
E, a partir disso, essa gravação de mídia serviu para a condenação do acusado na esfera criminal. A criança não teve que ser ouvida em depoimento especial em juízo. Porém, a promotora sempre fala para mim, Rodrigo, se for falar desse assunto, contextualiza. Na verdade, isso não aconteceu, que o depoimento da criança gravado em mídia da escuta especializada serviu para condenar o réu. Existiam várias outras provas no processo. Mas o juiz e o promotor valorizaram naquele momento, conseguiram valorar que aquela prova, aquela mídia produzida era suficiente, que a criança não precisava ser escutada no depoimento especial em Teresópolis. Então, foi um caso excepcional, não é a regra geral, né? Os advogados e defensores públicos, fazendo defesa técnica, têm razão em questionar, em exigir que o réu participe da produção da prova. Como a doutora Patrícia falou, isso faz parte do sistema, faz parte do processo penal, da democracia que é inerente ao processo, então a gente não pode excluir essa possibilidade para o acusado. Por isso, toda essa preocupação técnica com a produção antecipada de prova. Trazendo para o panorama nacional, o CNMP acabou de constituir, no dia 24 de maio, um grupo de trabalho de acompanhamento dessa nova lei, claro, sob o viés das atribuições do Ministério Público no Brasil. Eles nomearam 7 promotores para atuar nessa comissão e eu fui um dos promotores nomeados. Essa é uma honra que eu vou poder acompanhar, junto com outros colegas de outros estados, a aplicação dessa lei no Brasil e a implementação. No panorama do Rio, eu vou falar dos 2 GTs que a gente está participando. O GT CAAC, que é um GT que foi uma construção da Secretaria Municipal de Saúde com o Ministério Público. A gente se reúne mensalmente, ou até com um intervalo um pouco maior, por causa das questões que estão acontecendo na Secretaria de Saúde, para discutir os fluxos do CAAC existente no Hospital Souza Aguiar, que a doutora Juliana mostrou, e pensar na expansão do CAAC para a Zona Oeste, que é um pleito do MP. Eu fiz esse pleito ao secretário municipal de saúde, eu acredito que é necessário. Na Zona Oeste do Rio, para quem não conhece aqui, é distante, cerca de 50 quilômetros do centro. A população não tem acesso a esse serviço, quer dizer, até tem, mas com muita dificuldade, não consegue se locomover. E os números maiores de violência sexual contra a criança estão na Zona Oeste. Então, acho muito importante que haja um equipamento lá. E nós conseguimos um compromisso político do secretário municipal de saúde de instalar um CAAC no Hospital Rocha Faria. Claro que isso depende de uma série de ajustes políticos, técnicos, mas foi um compromisso assumido em reunião com o Ministério Público. Eu estou bastante animado com essa possibilidade. Nesse GT, a gente, então, discute esses fluxos, tentando aprimorar a experiência do CAAC para reproduzir em outro CAAC do município do Rio. Bom, em relação ao GT no DECA, já foi mencionado aqui, é um GT do Tribunal de Justiça, que participa do Ministério Público, Defensoria, Poder Judiciário, órgãos de assistência social e de saúde, onde nós estamos discutindo e acompanhando junto com o Judiciário algo que é próprio do Judiciário, que é a implementação das salas de depoimento especial, a expansão no Estado. Né? O Tribunal tem trabalhado dando ênfase a essa política, eu acho que é muito importante, isso tem que ser valorizado por todos que integram o sistema de garantia de direitos aqui no Rio. Nós temos a demonstração das salas, 3 salas em funcionamento, né? Foro Central, Madureira, Teresópolis, e previsão de mais 6 salas, que eu já ontem fiz o dever de casa, incluí a sala da doutora Vanessa, do Infracional, que é nova. Então, tem Bangu, a da Vara Infracional, Cabo Frio, Campos, Volta Redonda e Duque de Caxias. Aqui tem um mapa que já está pendurado lá em frente à minha mesa, para eu lembrar sempre quais são as áreas abrangidas por cada sala de depoimento especial. Então, a lógica de regionalização do atendimento. Então, cada sala, nas áreas coloridas, esse mapa é da Corregedoria, irá atender aquele conjunto de comarcas. Eu acho que é bastante interessante que a gente tenha uma visualização de todo o Estado e da sede das salas. No Ministério Público, como é que isso está sendo trabalhado? Qual é o nosso dever em relação a todo esse sistema? No Ministério Público teve uma votação, tem um plano geral de atuação, que acontece todos os anos, ou seja, quais são as metas da instituição para aquele ano. Então, em 2017, nós votamos de uma forma muito democrática quais serão as metas da infância para 2018. E, para minha felicidade, foi um sistema online. Os promotores que têm atribuição à infância votaram pela implementação de CAACs no Estado. Então, foi bastante interessante, porque vem ao encontro de tudo que a gente está trabalhando na coordenação. A priorização da instalação dessas salas no município. Então, a gente fez o quê, na prática? Um kit para os promotores. Os promotores, a gente está trabalhando com um piloto, não adianta imaginar, ele entrou em vigor, vai ter CAAC em todos os lugares. Não é assim que funciona. Então, na verdade, a gente está propondo aos promotores dos locais onde vai ter a sala de depoimento especial anunciadas pelo tribunal, um mapeamento da rede de atendimento à criança, adolescente e vítima.
Não adianta o promotor chegar numa época de crise, instaurar um inquérito civil, expedir um monte de ofício e sair fazendo determinações. Não é assim que funciona. É uma construção de rede. Então, o que nós estamos propondo aos promotores, apesar de isso levar um certo tempo, mas essa política ela tem que ser construída assim, é a instauração de um inquérito, todos que são dessas áreas onde vão ter as salas já instauraram os inquéritos, já estão trabalhando nesse diagnóstico. Então, saber como é que é o atendimento dessa criança e adolescente vítima nas atribuições do CRAS. Como é que está sendo isso na Secretaria de Saúde? No município onde eu atuo, tem ONGs que trabalham com o tema da violência? Essas ONGs fazem que tipo de atendimento? Tem promotores que já têm isso tudo mapeado. Eles já podem partir para outras etapas de conversa com o gestor. Mas tem promotor que acabou de chegar, de ser lotado ali, foi promovido, está de passagem, ele precisa entender em que terreno ele está caminhando em relação a políticas públicas. Então, a proposta do Ministério Público, que é algo que é muito inerente ao promotor da infância, eu queria também deixar claro que no MP do Rio, desde o início, desde a implementação do CAC, a gente sempre trabalhou integrado. Saúde, infância e crime, que é o que preconiza a lei, né? São essas políticas que estão envolvidas. Então, não dá para sair algo pela infância. Mas a gente sabe, pela lógica, pela distribuição de atribuições do MP, que quem vai puxar esse tipo de diálogo é o promotor da infância, que é o promotor que articula essas políticas e que conhece essa realidade das crianças e adolescentes vítimas. O criminal vem junto também, mas a gente, que na infância, vai estourar esse inquérito e vai buscar essa implementação dos CAACs no interior. É um desafio, estamos em época de crise, né? A justificativa agora de tudo é a crise, e é um problema nos municípios real, não adianta também dizer que não está acontecendo, mas é um trabalho que depende muito mais de uma articulação horizontal, de uma articulação em rede do que verba. É capacitação, é investimento em equipe. O BMQE funciona, o BMQE é o nosso modelo, a Valéria está ali, de equipamento do interior, né, de escuta especializada, é o que a gente pode pensar em termos de interior. A gente vê muita experiência positiva do BMQE. E eu vou trazer aqui alguns desafios de reflexões sobre a Lei 13.461 para todos aqui pensarmos e sairmos com uma proposta. Achei que é interessante que a doutora Adriana falou de manhã. Quando eu vou a um evento da infância, eu sempre espero isso, que saiam propostas concretas, porque a gente discute tese e lei, né, é interessante, ainda mais um simpósio como esse, dessa envergadura, dessa importância, ter propostas concretas para todas as instituições. Então, penso na importância da construção do fluxo de atendimento, de integração dessas políticas públicas de saúde, assistência, segurança e justiça na forma preconizada na lei. Isso está acontecendo no Brasil todo, né? Em todo o Poder Judiciário está havendo essa discussão em GTs, com o MP, com os órgãos de assistência da saúde, discutindo o fluxo para aquela localidade. Redução do número de escutas de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, evitando a revitimização. Isso é um exercício que todos nós e cada um de nós tem que fazer, porque todos nós que lidamos com criança temos as nossas atribuições previstas em lei. Mas, em algum momento, nós vamos ter que pensar do que nós podemos abrir mão ou não em nome da não revitimização. Implementação de CAAC no âmbito dos municípios, eu acredito no atendimento do CAAC, acho importante para a convicção do promotor criminal, para a proteção da criança no território, para a articulação para um primeiro momento, eu acredito no equipamento CAAC, ampliação do número de DECAVs no estado do Rio de Janeiro, fundamental na doutora Juliana ter delegados com excelência do trabalho da doutora Juliana, com a especialização e sensibilidade para o tema, a capacitação continuada dos atores do sistema de garantias de direito para a realização da escuta especializada. Então é isso, qualquer órgão do sistema de garantia de direitos pode fazer escuta especializada. Como que os profissionais vão fazer essa escuta sem ter um alinhamento teórico, sem ter uma capacitação? Então, todas as diretrizes, orientações técnicas de assistência da saúde sempre trazem essa lógica da capacitação continuada. Não é propriamente para ensinar conceitos para ninguém, mas para tentar ajustar fluxos, né, e para tentar que cada um se veja dentro dessa nova lei. A criação de pelo menos uma vara especializada nos crimes contra criança e adolescente. E agora, para finalizar, nos meus 30 segundos que faltam, eu não poderia deixar de divulgar no meu evento lá do MP, que na verdade é um evento do MP com apoio da EMERGE, muito importante, dia 29 de junho, inovações ao direito da convivência familiar comunitária de crianças e adolescentes, todos estão convidados. Como é que se inscreve nesse evento? Entrando na página do MP, só jogar MPRJ no Google. Lá na base da página vai ter essa imagem dessa criança, né, da convivência familiar comunitária, desse nosso pôster, e é só clicar que ele tem as inscrições. Inscrições vão até o 22 de junho. O que nós vamos ter no evento? Dr. Sérgio será nosso palestrante,
consegui a agenda dele, que é muito difícil, mas eu consegui. Ele estará lá falando sobre a Lei 13.509, alterações que ela promoveu importantes no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ter também a doutora Cátia Marcel, que é procuradora especializada da infância, autora de uma obra importantíssima de comentários ao ECA, que eu considero hoje o melhor livro de comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente, com maior aprofundamento, maior atualização. E, na parte da tarde, vamos fazer um debate que ainda é novo para o Rio, que é a questão da guarda subsidiada, que é aquela lógica de um programa que defira a guarda para alguém, membro da família extensa, e repassa um subsídio. Isso está sendo discutido no governo federal. Existe um grupo no MDS sobre isso. Nós vamos trazer essa pessoa do MDS, que está coordenando esse grupo, para compartilhar a experiência e a gente poder debater e trazer para o contexto do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é um debate muito atual, muito importante. Então, estejam lá com a gente, se inscrevam no evento. Aqui estão meus contatos, lá do CAL, meu e-mail, página do MP. Muito obrigado pela atenção. Espero ter colaborado com o debate. Obrigado. Caro Rodrigo Medina, muito obrigada. Foi muito útil a sua fala para todos nós. Esse lugar do MP é um lugar estrutural, essencial na construção dessa política, e a gente tem essa felicidade aqui no Rio de Janeiro. A doutora Vanessa, como todos sabem, ontem ela estava na abertura, ela está no CNJ, a convite da ministra Carmen Lúcia, para trabalhar a questão dessa política. E o Rodrigo, chamado para compor esse grupo do CNMP para trabalhar a construção dessa política. Então, nós estamos aqui felizes no Rio, por mais que a responsabilidade seja grande, a gente fica muito honrado, a Justiça da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, de saber que esses nossos companheiros de trabalho com tanta experiência podem levar a experiência do Rio para lá. E aí eu diria, não só do Rio, eu já acompanho o trabalho do NUDECA aqui há muitos anos, na Corregedoria, até porque trabalho na Corregedoria na área do subregistro civil, de pessoas sem documentação básica, e eu acompanho de perto, às vezes mais de perto, às vezes menos de perto, mas o fato é que a gente sabe que o Rio de Janeiro, ele meio que ficou, ele catalisou e ele tem uma rede nacional muito bem conectada, O Rio de Janeiro teve essa característica, tanto que o evento está aqui hoje com tanta gente de fora. Por quê? Porque essas redes de relações foram alimentadas com todo cuidado durante anos, e essas redes é que vão fazer tudo fluir melhor. Agora vamos passar a palavra para uma outra companheira de trabalho, daquelas mais combativas, mais fantásticas, que sabe o ECA de cor. Eu fico impressionada como a Eufrásia sabe tudo de cor. Eu falei, querida, tudo bem que você trabalha há 20 anos com isso, mas ela sabe os artigos, os parágrafos de cor. E é maravilhoso, porque os militantes de direitos humanos têm que saber, não é isso, Eufrásia? Doutora Eufrásia das Virgens, defensora pública do Rio de Janeiro, titular da primeira Defensoria Pública de Defesa da Criança e do Adolescente, da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, conhecida carinhosamente por CDDICA, Conselheira Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, coordenadora da Comissão Especializada de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Colégio Nacional de Defensores Públicos. Então, a gente vê que, realmente, a gente tem aqui na nossa mesa hoje, que fizeram a gentileza e tiveram a satisfação de aceitar o nosso convite, pessoas com muita qualificação que vão poder auxiliar o nosso debate. Eufrásia, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada. Eu quero inicialmente agradecer o convite para estar aqui, agradecer ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na pessoa da doutora Raquel, juíza, e da Sandra também, com quem a gente tem vindo aí ao longo desse tempo, e cumprimentar os demais companheiros de mesa, de longa data aí de luta, Rodrigo Medina no MP, que a gente já esteve antes nessa situação de estar em coordenação, e eu não estando mais como coordenadora, eu continuo na CDDICA e sempre na defesa intransigente de direitos de criança e adolescente. Então, a gente vai, ao longo da vida, aprendendo e se formando. E a Marcela Gavinho, também, com quem eu já tenho contato já há muito tempo, desde a Secretaria Municipal de Assistência, Casa Espaço Elos, e também a doutora Juliana Emerick, para quem eu acabei de encaminhar aqui uma situação urgentíssima, porque eu estava vindo para cá de um outro evento hoje, que é o Dia Nacional e Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. Então, estava tendo de manhã o lançamento dessa campanha no Museu da Manhã, e o tema da campanha desse ano é Piores Formas de Trabalho Infantil, e o lema Não Proteger a Infância é Condenar o Futuro. Então, é mais ou menos dessa situação que a gente está falando quando fala de violência sexual, porque uma das piores formas de trabalho infantil é exatamente a exploração sexual de crianças e adolescentes, embora
não seja, né, assim considerada ou vista por grande parte da sociedade, assim como também a participação de criança e adolescente no tráfico de drogas, que é uma questão também absolutamente invisível, essa que é uma das piores formas de trabalho infantil. Então, a gente está nessas lutas, né, em várias áreas de atuação, seja na Defensoria Pública, seja no Conselho Estadual de Defesa da Criança, onde tem aqui o André também, que é conselheiro, e que tem um grupo de trabalho constituído para a instauração do sistema de garantia de direitos de criança e adolescente no Estado do Rio de Janeiro. Anteriormente à Lei 13.431, no Estado do Rio de Janeiro foi criada uma lei, né, que prevê mais ou menos alguma coisa na linha de se ter um banco de dados, de se ter um diagnóstico. Lei essa que me parece, eu não sei se isso está sendo realmente implementado, né, mas acho que a gente precisa desses dados, né, da saúde, da assistência, da polícia, da justiça. Então, assim, a integração operacional, que é uma palavra-chave que está lá no artigo 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente, primeiro em relação ao adolescente a quem se atribui ato infracional, né, está lá no inciso 5, depois, com a lei que trouxe a questão da convivência familiar, foi incluído o inciso 6, né, a Lei 2010-2009, para estabelecer também esse sistema de garantia de direitos quando se trata de crianças em via de serem institucionalizadas. Quer dizer, a gente está ainda em grande defasagem na prática com o que já está estabelecido, né? Desde a Constituição de 88, quando diz lá, né, no artigo 227, parágrafo 4º, que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Então, assim, esse é um compromisso que o Brasil estabeleceu em 88, né, quando, e aí, para acabar um pouco com aquele complexo de vira-lata que, às vezes, o brasileiro tem, né, que o Gessé Souza fala muito bem isso no livro dele, A Elite do Atraso. Então, o artigo 227 da Constituição de 88, ele vem romper com esse paradigma, que era do Código de Menores da situação irregular, né, para criar o paradigma da proteção integral. Então, esse artigo 227 da Constituição de 88, ele é elogiado e é reconhecido internacionalmente, conforme uma expressão do jurista argentino Emílio Garcia Mendes, que eu considero assim brilhante. Ele disse que o artigo 227 da Constituição de 88 tem uma síntese admirável da futura Convenção da ONU de 89, que já circulava em forma de anteprojeto entre os constituintes. Então, assim, a gente tem um grande instrumento, né, para a defesa dos direitos de criança e adolescente, que é a própria Constituição de 88, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com prioridade absoluta os direitos fundamentais, né, de criança e adolescente, além de proteger contra toda forma de violência, exploração, negligência, discriminação, crueldade e opressão. Então, esse é um papel de todos nós, do poder público, da sociedade civil, do Conselho Tutelar, né, como órgão incumbido pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e adolescente. Então, o que a gente percebe, verificando o que está estabelecido em toda a normativa, estou vendo aqui a Silvia, que vai lançar um documentário aqui mais tarde, né, estou ansiosa para ver, o Eduardo, enfim, e vários parceiros aqui, né, de luta em grande parte, né, que a gente está há muito tempo nessa luta em defesa dos direitos da criança, Lindomar também. Então, assim, a gente vai, ao longo dessa história de trabalhar com crianças e adolescentes, verificando que as pessoas são mais ou menos as mesmas que a gente encontra nos diversos espaços, né? Então, seja em combate ao trabalho infantil, seja no enfrentamento à violência sexual. E uma questão que a lei traz, né, essa Lei 3.431, que eu não vou me deter mais, que já foi muito bem aqui falado, tanto pela doutora Juliana como pelo doutor Rodrigo, e é por isso que é bom, né, falar depois, ela trouxe algumas inovações, mas, assim, o que a gente precisa, mais do que a gente tem instrumento normativo, né, que eu acho que a gente tem um excelente instrumento normativo, né, tanto o Estatuto da Criança e Adolescente, que está aí sendo sempre questionado, porque o Estatuto da Criança e Adolescente é visto por uma parte da sociedade como feito para a proteção do adolescente a quem se atribui ato infracional, né, quando ele prevê, na verdade, uma responsabilização desse adolescente. Ele não de forma alguma, ele pode implicar nessa tentativa de se dizer que o Estatuto é o responsável, né, pelo ato infracional cometido pelo adolescente, mas ele é tão pouco enxergado na parte de proteção que querem até, tem projeto de lei para criar o Estatuto da Adoção, que é retirar praticamente a proteção do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, assim, a gente vive na infância um processo assim, histórico de luta por garantia de direito, por aperfeiçoamento e, por outro lado, para a gente não ter retrocesso, né? Então, assim, é uma luta que a gente vive constante. Nós temos
a criação do dia 18 de maio, né, como Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E aí cabe lembrar, né, o processo histórico, né, que eu acho que a gente enfrenta em relação à violência sexual contra criança e adolescente, e essa questão até da impunidade, é que a gente teve um fato histórico acontecido em 18 de maio de 73, de uma menina que foi brutalmente estuprada, depois de ter sido torturada também e assassinada em Vitória, Espírito Santo, e esse crime ficou impune. Esse crime aconteceu na época da ditadura militar. As pessoas envolvidas que foram acusadas eram pessoas consideradas da alta sociedade e ninguém foi responsabilizado. E, no mesmo ano, também em 73, em Brasília, em 11 de setembro, uma menina de 7 anos, a Ana Lídia, então, depois da Araceli, que foi o que motivou o dia 18 de maio, a Ana Lídia também nas mesmas circunstâncias, sequestrada, estuprada, torturada e depois morta. E também ninguém foi punido, foram envolvidos filhos de políticos na época, até do então ministro da Justiça. Então, acho que isso ainda é uma coisa que a gente tem ainda decorrente de fatos não apurados que aconteceram durante a ditadura militar. Acho que a questão da violência sexual contra criança e adolescente enfrenta um pouco desse drama também, né, daquela responsabilização não ter sido feita naquela época, e a gente vive até hoje como se a gente estivesse buscando que agora as meninas, todas as crianças e adolescentes, e aí, quando fala de menina, porque existe realmente um recorte de gênero, né? Já foi mostrado aqui os dados mais recentes, tanto do mapa da violência, como também do Instituto de Segurança Pública aqui do Rio de Janeiro. Só para vocês terem ideia dos dados do ISP sobre o aumento, né, dos registros de ocorrência de estupro de crianças e adolescentes, em 2015 foram 3.217 casos, em 2016 foram 3.040 casos, e em 2017 foram registrados 3.474 casos, incluindo 2.645 referente a estupro de vulnerável, ou seja, quando a vítima não tem nem 14 anos de idade. Então, é essa a realidade que a gente enfrenta. 80% dos casos, as vítimas são do sexo feminino e, geralmente, a violência é praticada por alguém do círculo familiar. Então, isso, como já foi falado aqui, é uma constatação que a gente faz. E esse tipo de crime é um crime que está presente em todas as classes sociais, mas a gente sabe que o que mais chega à delegacia e ao Poder Judiciário são as famílias mais empobrecidas. A gente sabe que essa é a realidade. Existe assim uma certa, talvez, não vou dizer que talvez seja conivência, mas talvez uma certa tentativa de se proteger, né, as famílias de determinadas classes onde essa situação acontece, e a gente sabe que isso não está limitado ao público que é atendido, por exemplo, pela Defensoria Pública. A gente sabe dessa situação. Então, essa questão... O dossiê Mulher, também, de 2018, que foi divulgado recentemente pelo ISP, até lá na Fundação Escola Superior da Defensoria Pública, informa que, em 2017, foram registradas ocorrências de 4.173 estupros de mulheres, sendo que 66,6% das vítimas são crianças e adolescentes. Então, essa é a realidade. O mapa da violência elaborado pelo IPE, o doutor Rodrigo aqui já apontou, né? 50,9% das vítimas de estupro são crianças até 13 anos, né, que são vulneráveis, e 17% são adolescentes. Então, um total de 67,9% de criança e adolescente vítima desse crime, né? E a Lei 3.431, que estabeleceu o sistema de garantia de direitos da criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, né, e alterou o Estatuto da Criança e Adolescente, ela prevê algumas questões, né, fundamentais, como a integração das políticas de atendimento, a escuta especializada, o depoimento especial das vítimas de violência, né? Eu considero que a lei poderia ter avançado um pouco mais, né, estabelecendo, por exemplo, a obrigatoriedade de criação de varas especializadas e também de centro integrado. A lei só fala que poderá ser criado, e, quando fala que poderá, né, cabe ao poder público definir. E aí a gente não tem a questão da prioridade que está estabelecida na Constituição e que o Estatuto da Criança e Adolescente diz lá no artigo 4º, parágrafo único, a linha D, que essa prioridade absoluta ela é retratada, uma das formas de observância dela é a destinação privilegiada de recursos na infância. Se a gente for pegar o orçamento do poder público, a gente vai ver que essa prioridade não está na prática, né? A ampliação das delegacias especializadas também, isso seria uma coisa fundamental. A gente só tem uma delegacia especializada, né, que é de excelência aqui no município do Rio de Janeiro, mas que não abrange, né, todo o Estado. O artigo 23, que previu a possibilidade de, enquanto não instaladas varas especializadas, julgamento ser realizado pelos juizados ou varas especializadas de violência doméstica, né? Acho que a gente tem muito a aprender com o movimento de mulheres, porque realmente as delegacias de atendimento à mulher
e as varas, os juizados especializados, foram grandes avanços, né, para se coibir a violência contra a mulher, que era tão banalizada, né? Nós temos aí a Lei Maria da Penha, que foi fruto disso, né, de uma recomendação da Constituição Americana, uma condenação do Brasil, porque a lei era muito deficiente na responsabilização do agressor e também não tinha esses instrumentos como as delegacias especializadas. Eu até vi recentemente um documentário sobre a história da Maria da Penha e realmente assim da gente se mobilizar mesmo nessa questão. Então, por isso que eu considero que o movimento de mulheres está à frente, e a gente, do movimento de infância, tem que seguir um pouco esses passos, né, na luta por mais delegacias especializadas, por criação de vara especializada em crimes contra criança e adolescente. Talvez os colegas da área criminal, não sei se eles vão ser muito favoráveis a isso, mas acho que deve ser uma bandeira da infância, né? E a gente tem na Defensoria Pública toda essa questão, tanto que o fluxo que está sendo estabelecido nesse grupo de trabalho aqui está sendo discutido também com os defensores da coordenação defesa criminal e também de defesa da mulher. Então, assim, de acordo com os indicadores do monitoramento do eixo de defesa e responsabilização, desse plano aqui, que é o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra a Criança e Adolescente, nesses indicadores, né, no eixo de defesa e responsabilização, estão previstos, por exemplo, a criação de varas, o número de varas especializadas. Então, no Rio de Janeiro, a gente não tem nenhuma vara especializada em crime contra criança e adolescente. Em relação ao número de delegacias, apenas uma delegacia localizada no centro e na capital. E nós não possuímos nenhum centro integrado com todos os órgãos, né? Quer dizer, tem uma experiência do CAAC, que é uma experiência exitosa, mas que não é propriamente o centro integrado com todos os órgãos, né? Então, eu destaco essa experiência como experiência exitosa, mas que não é ainda o centro integrado. Não há dados estatísticos sobre pessoas responsabilizadas por crimes contra a criança e adolescente, então a gente tem essa demanda, né? E a gente tem também, até pelo fato de não ter uma vara especializada, né? A gente não tem, e os processos demoram muito tempo a tramitação, levam 5 anos. Eu vi recentemente um processo que levou 5 anos para ter uma responsabilização. Então, e essa questão da vara especializada, eu menciono aqui num texto que eu fiz, que eu encaminhei, que existe uma série do Unicef chamada Em Defesa do Direito da Criança e Adolescente. E essa série tem 3 publicações. Uma é sobre varas especializadas em infância, né, que se destina às delegacias, a vara especializada